Como é que eu te posso dizer? Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques aí, final de semana, 2 jogos importantíssimos e jogos decisivos. Vamos chegando aí, faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio com uma vitória diante do São Paulo, domingo na Arena, ou seja, está garantido matematicamente com vaga direta na Libertadores da América. O Inter agora em situação complicada, aí, depois da derrota diante do Goiás na última quarta-feira, precisando vencer, se manter ainda no G8 para garantir vaga na pré-Libertadores. E um jogo fora de casa contra um Botafogo. O Botafogo já está meio que se afastando também de zona de rebaixamentos. Nesse final de semana teremos decisão do Campeonato Gaúcho Feminino que você acompanha ao vivo aqui na RDC TV. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, animadíssimo? Muito, especialmente esse futebol feminino, tem muita gente vindo atrás da RDC TV. É verdade. É uma observação que eu queria fazer. Giovanni de Oliveira. O que é bom, né? O que é bom. É uma crítica. Dá mais troço vir atrás também, dependendo da situação, vamos explicar. Eu digo, é um registro interessante, as pessoas. É o reconhecimento que é um trabalho legal. É verdade. E está aqui para nos falar também desse grande evento da RDC, a final que acontece domingo e ao vivo, a RDC vai levar para você nos nossos canais 24524, em todas as plataformas digitais, essa grande decisão, o Clássico Granal, que é o diretor de marketing comercial aqui da RDC, Joel de Queiroz. Nome é nome de craque, né, Alderci? Joel. Joel, é o nome de craque. E Pedro Oliveira, mais um Oliveira aqui hoje. Joel Cruel. Hein? Joel Cruel. Essa tem uma história do Falcão, né? É verdade. Falcão com o Zé Aldo. Você sabe dessa história? Conte para quem não sabe. Então, tu sabe? Não sei. Aí o José Aldo Pinheiro, que é um narrador, na Rádio Gaúcha, trabalhando e tal, o José Aldo, pois é, Falcão. Aí o Falcão disse, tá certo, Joel. Chamou o Zé Aldo de Joel. Imagina. A força do nome. A força do nome. Que maravilha. Grande Zé Aldo, abraço Zé Aldo, Falcão também, Falcão né? também, claro. Bom, você nos assiste os canais 24, 524 da NES, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face você, inclusive, faz o programa com a gente, né? Mandando sua crítica, sua mensagem, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, pedindo que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora aí com um pouco mais de 1 ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora. O meu Instagram pessoal também, para que você possa aí me acompanhar. Se você quiser participar do programa, fazendo o programa conosco através do WhatsApp, agende aí, 51, código de área 999-339894. Repetindo, 51, código de área 999-339894. Nossos 2 toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Darcy, 2 jogos aí, agora é reta final aí de Campeonato Brasileiro, eles vão se decidindo. O Grêmio podendo matematicamente encaminhar e definir a sua participação na Libertadores do próximo ano em vaga direta. O Internacional agora complicado aí com a situação após a derrota para o Goiás, ou seja, o Internacional que projetava 6 pontos dos 2 jogos agora que teve em Porto Alegre, contra o Fortaleza e contra o Goiás, e conquistou apenas 1. E a derrota diante do Goiás deixou o Inter numa situação aí complicada, porque tem 2 jogos fora agora, né? Joga com o Botafogo, com o próprio São Paulo que venceu ontem. O São Paulo está querendo a vaga direta. E depois o último jogo contra o Atlético Mineiro aqui. Ou seja, o Grêmio bem encaminhado, né? Mas o Inter se complicou, né, Darcy? Pois eu acho que está todo mundo complicado, Cadu. Mas uns mais e outros menos. Com exceção do Flamengo. Mas sabe que a complicação, ela ocorre de fora do campo para dentro. Por exemplo, quer ver uma coisa? O Flamengo está resolvido.
Agora, o Palmeiras está com problema com o Mano Menezes, Perdeu o diretor ontem. executivo. Santos perdeu pode ontem. sair, não pode sair. O Santos, o treinador está dizendo que pode ir embora, que não pode ir embora, que não quer. Não sei o quê. O São Paulo deve ir embora, sim. Vai provavelmente substituir o Cudê no Racing, né? Sim, Aí- o Racing vem forte em cima do São Paulo. Aí você chega no Grêmio, você olha, há também uma instabilidade. Prova disso é o que fez o Tardelli no jogo, deu um bico na coxa, vou dizer que foi na coxa para ser generoso, do adversário ali, tirou quase, sabe? Aí você olha para o Internacional, sai dirigente, entra dirigente, não sabe como é que vai resolver. Aí você olha lá adiante o São Paulo, o Dani Alves sai criticando o mundo do jogo, esculhambou com o São Paulo, esculhambou com o São Paulo. Então, os atletas estão falando mais, quem não manda fala mais do que quem manda. Então, o futebol, ele está... Esse áudio do Thiago Neves. Que a gente vai ver, a gente tem esse áudio, a gente vai acompanhando. Sinceramente, a gente até pode falar depois, mas eu não achei nada demais no áudio do Thiago Neves. Ele Não, tá- também não, a gente pode discutir depois, a gente tem esse áudio que a gente vai acompanhar aí. mas Mas até antecipando então a nossa pauta, mas essa troca de treinadores Pois toda, é. né? O Argel Eu né, vi- eu venceu o Cruzeiro e comunicou que estava indo para o Ceará. Eu vi uma definição. O Adilson Batista indo para o Cruzeiro, que certamente já estava contratado, né? Claro. Eu vi uma, só antes dessa, eu vi uma definição de que a saída do Argel do CSA para ir para o Ceará era de que ele deixou a noiva no altar e fugiu com a irmã dela. E quer levar a noiva agora, a irmã, para o mesmo lugar que ele ia passar com a noiva na lua de mel. Chega a ser imoral o que o Argel está fazendo. Pois é, mas acontece, eu não concordo com o Argel, não concordo com tirar treinador na metade do caminho, assim, de uma forma abrupta, mas a cartolagem é que encaminha. É verdade. A cartolagem é que encaminha. Aí, se tu é profissional e tu recebe um dinheiro, uma oferta de trabalho, porque tu não sabe se tu amanhã tu está empregado. Sim. Então tu trata de mudar. Aí tu passa a ser indecente, isso até acho que é. Mas você acha muito mais, age muito mais no sentido defensivo do que no sentido ofensivo. Você se defende, cara. Você quer estar empregado, você quer. Eu vejo, né? Posso estar completamente equivocado. Mas é um caminho que uma observação que nós não podemos fugir dela. No caso do Sampaoli no Santos, só se ele tem uma insatisfação muito grande, eu acho, né? Para ele sair, porque é um treinador que, na minha opinião, foi o melhor do campeonato. Né? Se fala muito no Jesus, enfim, mas o time do Flamengo... Até pelo grupo que tinha, bem inferior. O time né? do Flamengo é um time, uma seleção. Né? E o Sampaoli chegando aí na frente, né? No segundo, terceiro lugar, com o time do Santos, esse de hoje, né? Então o Santos devia ser a primeira providência do Santos esse ano, reter o Sampaoli, né? E dar os jogadores que ele precisa para o próximo ano. A né? situação lá no Santos é um pouquinho mais complicada, porque o presidente, o Pérez, ele tem uma relação meio complicada tanto com o Sampaoli quanto com o Paulo Mas Autuori. aí vem ao encontro do que o Darcy está dizendo, que as coisas são dos dirigentes. Claro. E com o Paulo Autuori, quem brigou com o Paulo Autuori foi o Sampaoli. E um minutinho só. O que o Paulo Autuori já fez pelo futebol e o currículo que ele tem, o Sampaoli não consegue amarrar um pé do tênis do Paulo Autuori. Não me leva a mal. O Paulo Autuori já treinou várias seleções, campeão mundial com São Paulo. Pô, o Paulo Autuori é um cara campeão com São Paulo. Não, só um pouquinho. Não é porque esses treinadores chegam aqui e acham que, de repente, eles são reconhecidos e têm condição, eles vão querer passar por cima de todo mundo. E não. No caso do São Paulo, quem errou foi o do Paulo Autuori com o Santos. O São Paulo errou com o Paulo Autuori. Eu não tenho dúvida disso. Agora, Darcy, nessa situação que tu colocas, né, da confusão, da cartolagem, de que é bagunça, tirando o Flamengo, concordo, é tudo uma bagunça tirando o Flamengo. Mas eu acho que aqui a gente tem que ressaltar como no meio dessa bagunça toda o Internacional consegue ter proeminência na bagunça, né? Há pouco tempo o time era finalista de Copa do Brasil, era quarto do Brasileirão. Agora, o aproveitamento do Internacional depois da saída do Odair é de time rebaixado. O Internacional disputou 33 pontos e fez 13 depois que o Odair saiu. E aí, bom, a gente vê também há poucas rodadas o Melo saindo. O Internacional é uma máquina de se complicar, né? Mas eu estou encontrando dificuldade em encontrar quem quisesse que
que o Odair saísse, porque eu só encontro gente dizendo, não, porque o Odair, depois que saiu, eu não consigo encontrar quem mandou o Odair embora, queria que o Odair fosse embora. Não consigo encontrar. Eu acho que foi o grande erro do Internacional nessa fase. Eu acho que foi, né? E eu sou gremista, não sou colorado, mas eu acho que esse risco do Internacional daqui a pouco de ficar fora aí da Libertadores, ou ficar fora da fase de grupos aí direto, é em função de tudo isso. E todo o baixo rendimento que o Internacional teve a partir daquele momento ali foi em virtude de perder o comandante, ou pelo menos perder uma lógica de jogo que ele acreditava que o time estava comprado. Mas ninguém no Internacional defendia a permanência do Odair. Ninguém. Só passaram a defender. A torcida também não. Eu acho que principalmente a torcida. Só passaram a defender o Odair depois que ele foi embora. E o grande reconhecimento, eu fiz essa leitura ontem até, estava aqui o Luciano Zac e tal, que essa saída agora do Melo foi o reconhecimento do erro. Foi exatamente o reconhecimento do erro do Odair. Mas só como eu já tinha dado essa informação. A questão não é uma informação oficial, é uma informação de bastidores. Né? Que o Internacional demitiu o Odair, né? Porque sabia que não iria ficar mais com ele e como é que ele ia planejar o próximo ano com um técnico que não ficaria mais. Sim, mas não tem problema, ele trouxe um tampão que não vai continuar. Mas esse aceitou, esse aceitou. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje quem culpa lá porque não demitiu antes, especialmente quem é ligado ao Internacional, torcedor do Internacional, queria que o Odair saísse antes. Como ele saiu depois e não deu certo, aí os caras, não, porque aí saiu na hora errada. Não tem de hora errada, filho. Tu era contra sempre. Ninguém defendia o Odair aqui, ninguém. No Internacional, ninguém. Eu acho que só a direção do Internacional defendia o Odair. Isso é uma falta de confiança, de convicção no trabalho do Odair. Fantástico, né? Porque trouxe o time da segunda, né? Por mais que sejam poucas partidas ali, eu não me lembro quantas partidas foram, mas depois fez o campeonato que fez com esse time, né? Chegando à final da Copa do Brasil. Quer dizer, poxa, no primeiro erro é quase tão absurdo quanto o Falcão que veio. Mas essa era a grande crítica em cima dele. Ele atuava de uma maneira com o time retroativo, exatamente tendo consciência da capacidade do time técnica do Internacional. A saída do Odair foi... Isso tudo aconteceu porque o Odair saiu. Eu acho que só o Inter não tinha um planejamento e não sabia o que fazer depois da saída do Odair. Talvez se tivesse trazido o Cudê lá no início, lá quando foi para a Argentina naquela semana, naquele jogo contra o Avaí, que aí sim depois se contratou o Zé Ricardo, talvez se tivesse trazido o Cudê naquele momento, o Inter teria conseguido montar. E o Internacional perdeu a sua grande força. Agora vejam só, quanto tempo o Odair já saiu? E ainda o Odair continua sendo discutido e falado no Internacional. E não é por nós, são por todos. Imagina se a direção do Internacional faz o que fez a do Cruzeiro. Está com a Abel e contratou o Adilson. Se a direção do Internacional faz o que fez a do Ceará, está com o Adilson lá e contrata o Argel. Sim, mas aí tu explica por que esses times estão caindo. Aí é o seguinte, a outra porque foi muito rápido, sacaneou os treinadores. E essa porque demorou muito. Tá difícil de encontrar o meio termo. Eu fico imaginando o que tem num bastidor desse. Porque não tenho dúvida. Eu não posso imaginar. O bastidor, Joel, gestão, o bastidor é exatamente a falta de comando que está existindo no é uma má gestão, assim, uma ineficiência de gestão fantástica. Demitir um treinador, você ter o outro contratado, deixar o time com o interino, trazer um tampão para depois trazer outro, que desmonta toda uma estrutura e não tem lógica nenhuma. Eu imagino o bastidor para fazer uma coisa dessa. Mas vamos ver como é que foi a última partida do Internacional contra o Botafogo. O Internacional vivia uma outra situação nesse momento, né? Ou seja, o Internacional vinha ali em Copa do Brasil e Libertadores e jogava com um time alternativo. Acho que não foi a questão desse jogo que jogava em casa, mas isso é um dado estatístico. Ou seja, o Internacional, por incrível que pareça, teve, pelaquela necessidade de estar em 3 competições, teve uma campanha melhor com um time alternativo no primeiro turno do que a campanha agora, desde que passou a utilizar o time titular. Embora, chegando ao final do campeonato, não se sabe qual é o time titular do Internacional hoje, né? Os catedráticos defendiam, não, porque agora com o Wellington Silva, é o Wellington Silva, né? Porque esse é um jogador magnífico, é um jogador...
aí, esse é o tamanho do Wellington Silva, essa bolinha que está aí. Mas esse é o grupo do Internacional, né, Garcia? Mas exatamente Esse é o grupo do Internacional. Mas então o problema não é o treinador. O problema não é o treinador. Nem antes e nem agora. O problema é o Internacional, é o grupo. E foi mal concebido. E aí é que entra a culpa do Roberto Melo. Aí que ele se equivoca em algumas contratações realizadas. Além de não ter dinheiro, não ter recurso, algumas contratações foram equivocadas. O Internacional amanhã está definido, Pedro e Giovanni? Na verdade vai jogar com o time completamente titular. O D'Alessandro não joga porque está suspenso. E volta o Rodrigo Lindoso ali atrás, no meio campo. Não é mais o Bruno Silva. Então o time do Inter tem o Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e o Wendel. Na direita o Edenilson, no meio o Lindoso, que volta agora. Patrick, aí pode jogar o Nonato, mas possivelmente vai jogar o Patrick. No lugar do D'Alessandro, se tem uma dúvida se joga o Sarrafiore ou o Nonato. O Inter pode jogar com 4 volantes, com o Nonato um pouquinho mais avançado, mas deve-se jogar com o Sarrafiore, até porque o Zé Ricardo já falou várias vezes que o substituto do D'Alessandro era o Sarrafiore, então joga o Sarrafiore. No outro lado, o Nico Lopes e mais à frente o Paulo Guerreiro. Agora resta saber também como é que o Inter vai responder, né? Agora a saída também do Melo, segundo informações que tinha, havia um certo aí, desentendimento dele com o grupo, né? E até porque a própria saída, embora tu não pode defender, era funcionário, mas o próprio o grupo era fechado com o Odair, até não teria... O Edenilson deu uma coletiva hoje e ele até citou que o grupo ficou surpreso com a demissão do Melo, que era uma pessoa que estava há 3 anos no Inter, participou de toda a reconstrução do Inter e não esperavam que ele fosse sair nesse momento. Ele também falou, até algo interessante, que ele acha que o time era mais encaixado com o Odair, que o time tinha aquela maneira de jogava melhor naquela maneira, aí o Odair saiu, tentaram jogar de outro jeito e não deu certo. Então vamos ver o que o próprio Edenilson fala exatamente sobre isso, a partir de agora, né? Com essa reta final do Internacional, em busca, né, de uma vaga, aí, pelo menos na pré-Libertadores do próximo ano. Denilson, uma das questões mais feitas a partir de ontem à tarde foi, por torcedores, pelo público, pelos colegas, que impacto a saída do Roberto Melo tem no grupo de jogadores? Essa é a pergunta que eu te faço. Como era a relação do Roberto Melo com vocês? Que reação vocês do grupo tiveram com a saída dele? E qual o impacto que isso vai ter para o bem ou para o mal a partir de agora? Bom dia. O Roberto era um cara que estava aqui praticamente todos os dias, né, acompanhando o nosso dia a dia. Participou ativamente desse nosso processo de reconstrução, né, de 2017 para cá. Era um cara que a gente tinha boa relação. Fomos pegos até com certa surpresa, né? Mas acho que é uma decisão superior e isso não cabe a gente dizer se é bom ou se é ruim. Mas é um cara que nos ajudou bastante e isso eu posso deixar para vocês. Edenilson, sábado tem mais uma final, né? Porque são 3 jogos para a classificação da Libertadores. E é longe da torcida. O quanto isso, essa pressão que acaba a torcida colocando em cima dos jogadores, o quanto isso pode beneficiar nessa retomada das vitórias? Isso depende muito, né? A gente sabe que também não vem tendo um bom desempenho, né? Acho que isso acarreta nessa pressão da torcida, principalmente dentro da nossa casa, mas mesmo com todos esses erros, ainda estamos na zona de classificação da Libertadores, dependemos só de nós mesmos e tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação, porque esse grupo já deu mostras de que é forte, de que pode, mas realmente estamos oscilando muito entre um jogo e outro, às vezes durante os próprios jogos, mas temos que reconhecer e melhorar. Pois é, mas a própria coletiva do Edenilson se sente assim, né? Não é uma coisa meio parece que para baixo, né? Para cima, assim, Mas é que o Inter conseguiu... O que ele diz é certo, o Inter depende dele, não tenha dúvida. Mas a questão é o Inter fazer, porque quem pode mesmo tirar o Inter é o próprio Inter. E o que o Inter está fazendo. Mas quem afundou o Inter desse jeito foi o Inter. Sim, o próprio Inter. Dos 20 clubes da primeira divisão, só 2 esse ano ganharam títulos de expressão, Flamengo e Atlético do Paraná.
né? Ganharam títulos para além de estaduais. O Internacional foi finalista da Copa do Brasil. Perder acontece, tanto que os outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro não são campeões. Mas é que a perda do Inter foi muito traumática. Eu sei, mas Só que o futebol, a vida segue. Mas, Cadu, isso demonstra a falta de convicção. O time que o Pedro comentou aqui, que vai ser o time do Inter, é o time do Odair. Exatamente a escalação do Odair Helman. Mas era a melhor escalação, Claro. era essa, porque essa chegou Mas onde acabou mas de dizer, foi- chegou. mas o time Acontece que tiraram o Odair equivocadamente. A torcida do Internacional é a principal responsável pela saída do... Não me vem uma outra conversa. Não, mas é mais traumático ter perdido a final ou daí ter saído? Não, Porque senão mas era- a saída do Odair foi consequência da perda do... Senão era pro Grêmio tá caindo pra segunda agora, porque Mas mas é diferente. Depois É- daquele 5-0, depois daquela patrolada que É o Flamengo comando. deu. Comando, o Grêmio Aí tem é diferente, comando. é diferente. Tá? Além de ter um grupo extremamente superior ao Internacional, tem comando. E esse O Internacional deixou de ter. E esse grupo que comanda é o mesmo que já ganhou títulos importantes. Então, e alguns jogadores já participaram de vitórias importantes. Então, isso é que faz o diferencial. Mas a diretoria do Internacional, a sensação que eu tenho é que ela não acreditou no trabalho que ela mesma produziu. Porque se a gente olhar, quando a gente fala que o Odair chegou com o Inter num brasileiro do ano passado desacreditado e largou na Libertadores, foi às quartas de final da Libertadores, semifinalista, não foi o Odair. Foi o Odair, foi a diretoria mas é o que resultado, Giovanni. O resultado é aquilo que a direção usou naquele momento. Né? Então, se era para tirar o Melo, porque a gente sabe, no futebol, quantas vezes caiu junto o técnico e o vice de futebol? Então, para preservar o vice de futebol, claro, o Odair. E depois a situação obrigou também agora a saída do Melo. No primeiro momento, tinha que, o Odair, o Melo tinha que ter saído no primeiro momento. Bem antes, no começo do ano. Mas é que a política de futebol, no clube de futebol, ela é diferente. E você, para comandar o futebol, você tem que ter um cara que seja alinhado com o seu pensamento, que seja fiel, que não seja um cara que saia, não seja um X9, que diante da primeira dificuldade saia contar para os outros. E o Roberto Melo não é esse cara. Não. Então isso aí favorece. Sempre foi fiel. Isso aí favorece. Você pode ver que time que muda muito o departamento de futebol é porque está cheio de X9. Certo é onde você tem que levar para fazer a revisão do seu carro. E é na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e também aproveita, dá uma olhada nos pneus, estão ficando desgastados, estão ficando careca. Então você aproveita aí. Bom, tem uma promoção permanente lá que é o feirão de pneus, só que agora tem ainda finalzinho do Black Friday lá da Casa dos Pneus. Então, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para você fazer a revisão e troca de pneus do seu carro. Nossos dois toques também para a CRS, olha, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CRS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, projeto de programa de estágio é êxito total no CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, né? O Grêmio que pode carimbar aí matematicamente a sua vaga direta na Libertadores do próximo ano. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o animadíssimo Darcy Filho, Giovanni de Oliveira, Joel Queiroz e Pedro Oliveira. Nos assiste os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, Twitter. Maravilha, Joel. Maravilha, Joel. No site, no YouTube, no Face você participa aí também, mandando aí a sua mensagem, compartilhando, seus grupos e seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, pouco mais de um ano no ar, emissora genuinamente gaúcha. E levamos o Rio Grande através das nossas plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você acessa ela e assiste em qualquer parte do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para acompanhar os bastidores, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar pelo WhatsApp, 51, código de área 999-339894. Nosso 2 Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra câmeras de segurança, casa inteligente, casa automatizada, né? A sua casa ou a sua empresa, que você monitora pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador aí, a sua casa e a sua residência. Também películas para carro e para residência, que é um espetáculo, que são as películas lá
de residência da Baidop. O pessoal do interior tem um site, www.baidop.com.br, e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereços aqui em Porto Alegre. Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para Village, serviço contábil. É só você acessar o site www.village.com.br e você liga 51 código de área 3315 21 60 e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve tudo isso lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 3315 21 60. Passe lá, ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. O Grêmio dá para dizer que está com o problema resolvido, você é só... Depende apenas exclusivamente dele, né? Uma vitória... E o jogo tem o Cruzeiro na sequência e depois a última partida com o Goiás. Essa partida, se o Inter depender desse jogo, pode esquecer. O Grêmio certamente já vai estar classificado, com vaga direta, já vai estar em férias, botar aí o sub-20, sub-23, sub-17, sub-15, né? Mas o Grêmio tem que fazer essa lição aí com o sábado agora, no domingo, né, com o São Paulo. Eu acho que o Grêmio está classificado, passa pelo São Paulo e depois vai administrar aí como é que vai fazer a situação com o Internacional, né? E eu também acredito que o Grêmio não vai. Se vai para o jogo contra o Goiás, com o Goiás com possibilidade, o Grêmio não vai com força total. Não vai. Não, mas o que o Inter tem que fazer, o grande problema do Inter é cuidar de si mesmo, né? Isso vem sendo um grande problema. Quando depende de si próprio, acaba pecando. Mas acredito que se ganha os próximos 2 jogos, se ganha do Botafogo. Esse é o problema. Mas vamos pro Grêmio. A gente falou bastante internacional, os caras reclamam. Agora, o Tardelli vai pro jogo ou não vai, ou já se despediu? Não, o Tardelli não vai, né? Ele foi expulso. Ele foi expulso, é verdade, é verdade. Não pode, mas é difícil, viu? O Tardelli jogar, até porque o Grêmio tem jogadores para testar na base. O Renato já disse que caso o Grêmio consiga de fato essa classificação para o G4, ele vai testar alguns jogadores e daí tem, principalmente o da Silva, que é um jogador que a torcida pede muito, um centroavante que pode jogar no lugar do Tardelli. O Grêmio não terá o Luciano também, né? Não, o Luciano joga. Não foi quem recebeu o terceiro cartão amarelo? O Matheus Henrique. O Matheus Henrique. Daí até uma dúvida, se o Renato vai usar o Michel do lado do Michael ou se ele vai usar o Darlan. Porque o que o Renato fala? Que ele não pode jogar com 2 volantes baixos, que seria o Darlan e o Matheus Henrique. Mas ele não tem o Matheus Henrique. E agora ele tem o Darlan, que é um volante baixo. Então não se sabe se o Renato vai querer usar o Darlan. Mas hoje eu apostaria no Michel para jogar. O André continua o mais cotado para jogar no lugar do Tardelli é o André. Pois é. De repente aproveita que já está praticamente classificado. Na arena, o André, aí ele vai enfrentar totalmente a torcida do Grêmio. E será que é tão complexo assim para jogar com 2 volantes baixos, para o tipo de jogo que o Grêmio conseguiu fazer e tem feito e propõe até, que é o toque de bola, que é girar a bola? E com 2 jogadores que marcam tão bem, que tem vigor físico para chegar na frente, para compor, né? Para recompor. Será que é tão complexo assim jogar com 2 volantes baixos, mas com bom toque de bola e que dão velocidade no meio campo? Eu não sei se seria complexo, mas o Renato, nos 3 anos que ele está no Grêmio, a gente pode ver que ele tem uma grande dificuldade em sair do que está dando certo. No momento que ele tem 11 jogadores que jogam daquele jeito, ele não sai muito daquilo. E para jogar com o Darlan e com o Matheus Henrique, ele teria que fazer um jeito de jogar diferente, porque são 2 jogadores que não vão conseguir se impor fisicamente, que o Maicon consegue fazer muito bem, que é se impor quando o outro time está atacando, e perde muito também na bola aérea, que não tem os 2 volantes, que normalmente são volantes de cabeça de área, como o Inter tem o Lindoso, o Michel é muito bom cabeça de área, não tem os 2 volantes, então tu vai ter que fazer um jogo diferente para que aqueles 2 volantes consigam jogar bem. E eu acredito que o Renato não vai fazer isso porque ele vai ter que sair daquilo que ele faz. E a gente não vê muito ele saindo. Bom, o Grêmio terá, o Grêmio terá 3 modificações, né? 2? Não. O Léo Moura volta ao lugar do Galhardo. Ele pode jogar com o Galhardo. O Michel será o substituto ou o Darlan. Mas a tendência é que seja o Michel. E o Tardelli sai. O Matheus Henrique. E, para substituir o Tardelli, também tem a possibilidade, inclusive, até do Felipe Viseu, né? Que já está treinando, está recuperado, né? É outro centroavante, mas na hierarquia hoje o André está na frente. Na hierarquia, mas eu não acredito que o Renato e Darcy vai enfrentar o torcedor gremista. Eu já enfrentou o André. Mas eu não Sobre acredito. a questão do tamanho dos jogadores,
Baixinho para jogar, o cara tem que ser gênio. O cara tem que ser muito bom. É, o cara é tem que ser verdade. um Matheus Felipe da vida, tem que ser um cara... Senão, não dá certo. Você perde a imposição na hora de se defender, você perde a imposição na hora de atacar. Você para com um baixinho na sua frente, você já faz um... O futebol hoje jogador com pouca estatura não resolve mais. Não resolve. Vamos ver como é que não foi. tem time que tenha mais de um baixinho na equipe. Mas hoje o Grêmio pode ter um problema também jogando com o Michel e Maicon, né? Esse meio campo fica mais lento. Né? E o Fica fica mais mais lento. lento, né? Não, e vou te dizer, tecnicamente fica pior, porque o Michel é muito inferior ao Darlan. E até o Matheus Entendeu? Henrique, né? Mas ele é... Hein? E principalmente o Matheus Henrique, né? É melhor que o Michel. Sim, não. O Michel é muito inferior ao Matheus Henrique e inferior ao Darlan. Sim, não tenha dúvida. Mas eu digo o seguinte, embora essa situação, é melhor você jogar com um grandalhão. A gente está acompanhando, está relembrando aí, a gente relembrou o jogo do primeiro turno, Internacional e Botafogo do Beira-Rio. Esse jogo foi no Morumbi, o jogo ficou no 0-0. Né? Foi um jogo às 11 da manhã, lá no Morumbi. O Grêmio recente tinha jogado uma partida de Libertadores, agora não lembro de cabeça qual. Era um dos primeiros jogos do Daniel Alves com a camisa do São Paulo. Ali, ele com a 10, ele ainda estava se adaptando a jogar como um ala pela direita, porque no São Paulo ele não joga como um lateral direito, que sempre foi a posição dele. Ele joga como um meia mais aberto pela direita, então é um jogo bem interessante. Os dois times tiveram bastante chance. Agora, o Grêmio, claro que o Grêmio já projeta, e o Renato já disse, olha, a questão de apertar o cinto e soltar o cinto, enfim. O Grêmio sabe que vai ter jogadores que vão sair, jogadores que vão ter que vir, até para qualificar, né? Se o Grêmio, para querer fazer mais e chegar a título em relação a esse ano, vai ter que qualificar muito, né? Em relação De 6 a 7 jogadores. Não tenha dúvida. Até Mas essas informação... alterações aí, forçadas por expulsão, enfim, mas eu acho que até uma maneira, não deixa de ser um teste. Até, por exemplo, o Felipe Viseu, um jogador lesionado, não conseguiu mostrar capacidade de seu futebol. Mas pode renovar porque ele não conseguiu mostrar o futebol justamente porque ficou machucado. Ok, mas A gente não mostrou chance de jogar, né? A gente não mostrou Agora que futebol nem quando estava em condições. Mas quantas chances ele teve? Quantas o titular absoluto da posição teve? Não, mas também não dá. Aqui, se o Grêmio quiser fazer um time para ganhar ali na frente, o ano que vem, um time forte, não pode ficar com o André, com o Viseu, com o Tardelli, com o Léo Oliveira, Léo Lima, Paulo Vitor. Não pode. Sabe não que pode. vocês podem até ficar bravos comigo, mas tem um nome que eu acho que é muito forte. É só uma convicção, não é uma informação. A informação é de que com a saída do Tardelli, o Grêmio vai usar esse mesmo dinheiro para contratar um jogador do meio para frente, pagando esse mesmo 1 milhão por mês, um jogador de alto nível. Certo. Mas uma convicção que eu tenho é de que se o Cruzeiro rebaixar... Thiago Neves? Não, Fred. É pior ainda. Não, mas é pior. Porque é o centroavante, o Renato sonha, desde a saída do Jael. É pior. Não, o Daí Fred- tá indo pro final de carreira. Aí o Fred, aí é brincadeira. Aí E nós vamos... nessas 7, 8 contratações que vocês estão imaginando aí, estão contando o Everton nisso? Porque se o A Everton saída do Everton, deve acontecer. Se o Everton é negociado, deve aí acontecer. Aí vai, se tem um problema. Se não, Tem um problema, mas tem dinheiro, né? não, Pois é, mas aí é que vem aquele medo do final do ano, vai usar esse dinheiro bem. O presidente Romildo foi bem claro, que o Grêmio tem dinheiro sim para grandes contratações. Ainda mais Até que teve a suplementação orçamentária na terça-feira, o Inter foi na segunda, ele deu uma declaração de que o Grêmio tem sim dinheiro Ainda mais- para grandes contratações. ainda mais- Olha aí, Mas você não tá agradeço velho, ao Renato. Se o Renato não dá aquela dura naquela entrevista, eles estavam negando Darcy, até hoje. agora eu vou dizer que eu digo pro Garbazzi, quantos anos tu tem de crônica? Tu acha que aquilo não foi uma jogada ensaiada dele, presidente? Fui o primeiro cara pois a é, dizer então tá aí, isso. Fui isso o aí, primeiro cara a dizer isso. Eles fizeram uma jogada ensaiada. O presidente e o sobrinho do presidente aqui do lado confirmou. Jogadinha treinada, bem treinadinha e pá! Não, porque o presidente e o Renato, jogadinha treinada, para quê? Para deixar o CEO embretado, que é o próximo a sair do Grêmio. Mas o CEO, tu sabe bem, o CEO, o regime é presidencialista, mesmo tempo que você é gestão. Se tu chegar lá, eu te dar aqui, eu sou o CEO, eu te dou o planejamento, presidente. O presidente olhar, não quero isso, faz outro. Vai fazer, Claro. o CEO não tem. Embora tenha muita afinidade, o CEO tá lá, que é o... Amodeu.
Carlos Amodeu, né? Exatamente pelo presidente Romildo. Mas o Grêmio terá a volta do Maico amanhã, né? O Maico esteve fora do jogo contra o Atlético. O Maico será operado. Não se sabe se terá. Terá. O Maico que, inclusive, será submetido a uma cirurgia, né? Após aí as férias. O Maico deve ficar um bom tempo parado. Ele não deve jogar pelo Gauchão, ele não deve jogar no início do Brasileirão. E o Jean-Pierre, que poderia voltar contra o Flamengo? É verdade, é uma incógnita. Jean-Pierre, Rodrigo Dourado, Léo Gomes. O Léo Gomes. Será que todos esses vão fazer companhia pro Gabriel nas administrações? O Rodrigo Dourado até foi uma cirurgia. O Gabriel está se aposentando, né? Finalmente resolveu. Mas vamos ver o que o Michael fala exatamente, né, sobre a questão do grupo também. E essa final aí, essa reta final do Grêmio no Campeonato Brasileiro. A gente tem o objetivo de classificar direto para a Libertadores, né, na melhor colocação possível, até porque rende dinheiro para o clube. Então a gente tem nesses 3 jogos aí ganhar para a gente ter a melhor classificação possível e classificar direto, que é o mais importante, né, porque aí você não antecipa a pré-temporada, você tem tempo para poder trabalhar bem aí no próximo ano e entrar na fase de grupos. Então esse é o nosso objetivo. Domingo é uma final, é importantíssimo o torcedor estar com a gente como esteve até agora, lotar a arena para que a gente possa fazer um grande jogo e garantir logo essa classificação. É que o Grêmio evidentemente deve tudo se encaminhar para isso aí, com esse jogo contra o São Paulo, e o São Paulo até não vê, embora o São Paulo está nessa briga também, porque agora é G5, né? É G5, mas tudo se encaminha ali para que até o São Paulo... O Maicon já pode fazer como o D'Alessandro, fazer cursinho para administrativo, para treinador, para CEO, para alguma coisa. O Grêmio com o Maicon é um e sem o Maicon é outro. Não, eu não disse nada disso. Eu estou dizendo que a dificuldade que ele está tendo para jogar... Quantos jogos o Maicon jogou esse ano? Tá jogando... E o detalhe mas é que ele... mais também pela questão da lesão no ele joelho, mesmo né? diz, né? Cheio de injeçãozinha. Tranquilidade você tem quando você escolhe o seu banco. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Se você, cliente do Banrisul, não baixou, né, esse aplicativo, baixe, porque você tem a segurança e todas as facilidades que lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, olha, trate logo de se tornar um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no grupo, a gente está com o Banrisul ali ainda, né? Então, aí, agora sim. Economizar é comprar bem. Isso você tem no grupo Zafari. Você tem preço e qualidade. Olha só, a gente está chegando no final do ano aí, né? Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir. Final do ano, né? Preparar a casa para deixar bacana para as festas de final de ano. Lá na Ferragem Lampião, então é um caminho. Você tem tudo que você precisa em material também, uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. Final de ano, para deixar a casa bonita, vai pintar a casa. Pessoal indo para o litoral, reabrindo suas casas no litoral, precisa pintar. Então, lá na Ferragem Lampião, você tem mais de 2.000 tonalidades de tintas. Tem televenda, tem teleentrega, assistente de atendimento a condomínio, a sua empresa. Deu um problema elétrico, deu um problema hidráulico, então você aciona a Ferragem Lampião, que o material que você precisa será entregue. Então, com televendas e com teleentregas. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340-0899, o WhatsApp 51, código de área 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a Assis Brasil. Um atendimento VIP, personalizado. Lá. Eu me disfarcei, essa semana eu fui lá. Eu botei um boné, um óculos, para não ser reconhecido. Atendimento VIP, cara. Isso aí. VIP. Toda a equipe lá do Gilberto, do João Carlos aí à sua disposição, estacionamento na porta, lá são todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o slogan da Lampião já diz isso, não ande em vão, vá direto a Lampião, por quê? Porém outra, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza, a garantia
tudo que você precisa, que você imagina. Afinal, são mais de 30 anos no mercado. Isso basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco, dando voz a algumas das nossas mensagens e falando também da grande decisão do futebol feminino que você terá ao vivo domingo aqui pela RDC TV. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Darcy Filho, Giovânia de Oliveira, Joel Queiroz e Pedro Oliveira. Os canais 24 e 524, as principais cidades do Rio Grande, para o mundo. As plataformas digitais aí, só você digitar RDC TV e você tem ao vivo e assiste qualquer lugar do mundo. Também o WhatsApp aqui, 51 código de área, 999-339894. Nosso Dois Toques para Ciência, Estética e Saúde é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. São especializados em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética e esportiva. Tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51 código de área 4066-1909. O WhatsApp também, 51 código de área 997-671909. Mas eu relacionei alguns tantos procedimentos tem a ciência estética e saúde. Só você acessar as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, e você terá todos os procedimentos aí que a ciência estética e saúde lhe oferece. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José que está aí, Série C no próximo ano e também com vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Antes de algumas mensagens aqui, a gente ficou devendo, inclusive, a gente falou no primeiro bloco, vamos ver aqui ali áudio do Thiago Neves, né, cobrando do Perrella, né, a questão do salário. Ele vai dizer aí, pô, não dá aquele 60% aí, presidente, vamos lá. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil para vocês aí, para arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. Nada de mal, né? Aparentemente não tem. A questão toda se desenvolveu, foi o pênalti que ele errou ontem. Foi ridículo. Nenhum de nós batia aquele pênalti como ele bateu. Ele bateu um pênalti como se ele estivesse atrasando pro goleiro. Ele botou para fora. Ele botou para fora porque aqui não tem um jogador profissional bater um pênalti daquela maneira. É inexplicável. Não tem como. Não tem como. O problema todo foi até o conteúdo, como o Pedro disse, não tem nada de extraordinário nesse conteúdo, é uma cobrança. Só que ele passou para alguém, aí os colegas já mandaram para frente. Aí o Perrella já liberou, o Perrella disse que não liberou, mas deve ter liberado. O que me chama a atenção foi de que ele fala nesse áudio que não falou com ninguém, ele está falando só por ele, está falando só pelo Thiago Neves. Mas alguém vazou esse áudio. Ele mandou para os colegas, ele disse, olha aqui, eu tomei a iniciativa de mandar isso aqui e tal, deve ter mandado no grupo ali, no grupo do WhatsApp, e daí o pessoal... Um abraço para o Valmor que está nos assistindo. O Humberto aqui, o Renato vetou a contratação de um goleiro, o Henrique Mendes... Não entendi aqui. O bom é que tem um programa paralelo também, né? Os nossos internautas, eles ficam fazendo um programa paralelo e falando entre eles. O Sérgio Almeida, fora Renato, o Grêmio fazer uma barca, trouxe uma barca de grandes perebas, André e Tardelli, pior contratação do século XXI, olha só, viu? O Sérgio Almeida, aí vão as plataformas digitais, você assiste em qualquer lugar do mundo. Tua terra lá. Em Santa Maria está nos assistindo o Sérgio Almeida. O Belchior, grande Belchior, tiraram o Odair e aí a maionese desandou. O Grêmio jogando com reservas vai facilitar a vida do Cruzeiro. Não, o Grêmio quer ferrar o Cruzeiro, não é assim, existe uma rivalidadezinha desde aquela Copa do Brasil, né? Aquela declaração do próprio Thiago Neves, né? Ali ficou um rancinho ali. Olha aqui o fã-clube do Garbaschi, ó. O Jânio Bueno, sem o Garbaschi fica sem graça. Isso aí, né? Isso aí, ó, é tudo mandado por ele.
Vamos lá. Boa noite, Cadu e seus convidados. Vocês falaram muito do Grêmio, que tem dinheiro e por que não compra arena? Bom, o presidente, só vê até quem é Bom, mas o presidente Romildo já está encaminhando, isso aí está mais do que bem encaminhado, né, Pedro? Já tinha dado essa informação aí, o assento do presidente, que é o Valdemiro. De fato, a compra da arena está muito mais próxima, porque eu expliquei até num Dois Toques, mas contextualizando, o Grêmio tinha feito uma proposta, tanto para a OS quanto para a Caixa, para comprar a arena. A OS não queria fazer esse negócio porque não queria se responsabilizar pelo entorno da arena. E aí, agora, o Grêmio vai pagar menos para a OS e vai se responsabilizar pelo entorno da arena. Vai acontecer. Olha aqui, ó. Olha, doutor Cláudio Etzberg, odontologia do esporte. Abraço. Né? Abraço, doutor. Ou seja, que equilíbrio, né, disposição com o que todos nós temos aqui. Por isso que ele disse, né? Foi o Joel que teve lá. Ele diz assim, ó, estou bem nesse programa. Tá bem mesmo. 100%. Estou bem nesse programa. Então, acesse as redes sociais do Dr. Cláudio Etzberg, que olha, tem de jogadores do Brasil, fora do Brasil, jogador brasileiro. Então, né? Futebol feminino ele está atendendo. Também. Então, E até quem pensa que joga futebol, ele... É verdade. Falar de futebol feminino, a RDC estará domingo trazendo para o mundo, né, Joel, a decisão e o Clássico Grenal. Decisivo do primeiro Campeonato Gaúcho, né? A RDC acompanhou todo o Campeonato Gaúcho com a cobertura e transmissão, né? É importante para dar esse apoio para a categoria, né? Para que o esporte feminino tenha uma maior divulgação. E nós transmitimos aí no total, foram 10 jogos, né? E fizemos uma ampla cobertura também de todos os times que participaram aí desse gauchão. Né? Então chegamos nessa final aí, um Grenal que vai ser disputado no domingo na cidade de Juí, com transmissão ao vivo da RDC como foi, todos os jogos aí durante esse campeonato. E foi um sucesso, tem sido um sucesso, Cadu, de audiência, né? As pessoas aí acompanhando os jogos, não só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e até no mundo, né? A gente tem aí interações aí, o Guilherme me passava esses dias que as meninas lá no Real Madrid assistiram um dos Grenais aí, né? E outros lugares da Europa a gente recebe mensagens aí, então a gente está conseguindo sim contribuir para que o esporte, que o futebol feminino ganhe força e principalmente que os times também, né, do interior também tenham maior visibilidade e a partir de agora tenham mais apoio. Até porque agora o futebol feminino tem obrigatório também, né? Vai ter uma obrigatoriedade, não sei se já está vigorando essa obrigatoriedade, não sei exatamente quais são aí as características para que isso aconteça, se é o faturamento do time, se é o time que está na primeira, na segunda, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente viu aí equipes dedicadas, né? Com atletas, comissão técnica, direção, fazendo um esforço muito grande para que essas meninas tivessem condições de estar em campo jogando. Agora a gente vê que o ano que vem já deve ter um outro cenário e com mais apoio, enfim, e a RDC vem nessa batida de poder ajudar nesse momento. Maravilha. Então, domingo a partir das 3 horas. 15 horas, então, ao vivo, a grande final do Campeonato Gaúcho Feminino, Clássico Grenal, que você terá aqui ao vivo, né? Acompanhando aí todos os bastidores, essa grande decisão aqui na RDC TV. Tá certo? Ponto final. Como sempre, né? Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais para o Rio Grande do Sul, referência nacional. Terça, quarta e quinta e aos domingos tem aquela promoção no Barranquinho, então é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da Ação Moto. 2 endereços, né? Avenida Piranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora, sexta-feira, você vai para uma balada, não quer saber de blitz, ou qualquer hora, né? Vai para um cinema, para um teatro, futebol, não quer saber de estacionamento, é teletaxi. Está aí na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança. Você sabe quem ele leva e quem ele traz. Na sequência vem o Cruzando as Conversas com o Guilherme Macalossi. À meia-noite, na virada, tem Joias na TV com Rosana Rocha, que eu digo, qualquer dia, sempre é época, você dá de presente uma joia.
para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha, para a amiga, para quem que você quiser. À 1 da madrugada tem a reprise dos nossos 2 toques. As joias do Cadu. E às 2 da manhã, virando o jogo, os meninos do Rogério Amaral. E toda a programação aí da RDC TV. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite e um extraordinário final de semana. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.